Graça e paz. Amém, tá valendo? Graça e paz. Cadê o Espírito Santo de fundo, mano? Faz uma hora que nós tá aqui pro Espírito Santo ir embora. Amém, amém. Graça e paz, time. Que honra, que privilégio a gente poder estar na casa do Senhor. Rodrigo, mas eu tô em casa. A palavra do Senhor diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. A igreja de Cristo não é composta por uma pessoa. A igreja de Cristo é composta por um corpo e você faz parte do corpo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, 1, 2, 3, 4, já tem 4 aqui no altar, é o suficiente. Mas nós cremos que Deus tem algumas coisas lindas para fazer hoje aqui. Eu não sei o que te move a parar o que você está fazendo para louvar o Senhor com a gente. O que te move a parar o que você está fazendo para adorar o Senhor com a gente, para ouvir uma palavra. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nesses próximos minutos não são decretos que vão ser lançados, porque decreto a gente tem muitos. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós estamos vivendo um tempo de ação, de atitude. Mas você vai tomar atitudes para tomar posse desses decretos e eles se tornarem verdade na sua vida. Então se você pode, feche seus olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela honra e pelo privilégio de poder te servir, poder te amar, poder te adorar, Deus. Nós estamos conectados aqui com pessoas, mas antes disso nós nos conectamos com o Senhor. O Senhor é a parte importante de tudo que nós estamos fazendo aqui, Pai. Toma pessoas, famílias aí nas suas casas. Pessoas que talvez estão em tempo de desespero, porque perderam seus empregos, ou porque talvez a má notícia bateu a porta. Nós queremos declarar em nome de Jesus: nós não nos movemos pelas notícias do mundo, nós nos movemos pelas notícias dos céus, e isso que nos basta. Se o Senhor tem uma palavra na nossa direção, na direção da nossa casa e da nossa família, essa palavra é o que nos basta, e nós fazemos o que Josué fez. Pois se o mundo escolhe o mundo, eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Nós não sabemos o que o mundo tem escolhido para ele, mas nós sabemos o que nós temos escolhido para nós, Pai. Nós escolhemos pelo Senhor, nós escolhemos pelo maná, nós escolhemos pela provisão. E mesmo que aparentemente a provisão termine, como disse Spurgeon, é o tempo que começa o melhor tempo das nossas vidas, quando nós trabalhamos e nós também colhemos, Pai. Nós declaramos, Deus, que é um tempo favorável para a sua igreja. Se você está aí na sua casa, comece a falar com o Senhor aonde você está. Existem anjos aqui, mas existem anjos aí no seu lar também, rodeando o seu sofá onde você está, aí na sua cozinha preparando um alimento. Talvez você está ouvindo isso nem ao vivo dentro do seu carro. Existem anjos do Senhor aí onde você está. Por isso comece a falar com Deus. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo e qualquer levante do diabo contra nós ou contra a nossa família aqui representada, Pai. Que o Senhor possa nos encher nesse ambiente, Deus. Majestade, prostrados aos seus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando Santo, sua glória descerá e sobre a terra se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, Santo,
céu cantarão uma canção que subirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando. Declara ele, aleluia. E aleluia. E aleluia. E aleluia. O Rei dos Reis. Fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, e até me tornar esse lugar. Que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer.
nós fazemos dessa canção uma verdade para nós, Pai. O Senhor tem total autoridade de abrir os céus no meio e nos tomar onde nós estivermos, quer seja andando no carro, quer seja na sala, quer seja no trabalho ouvindo esse áudio, quer seja agora parado dentro das nossas casas, quer seja aqui nesse lugar que é chamado casa de oração. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, não são canções que nós estamos cantando, o que nós estamos fazendo aqui é adorando ao Senhor através de canções, Pai. Mas nós queremos ter uma vida que reflete a Tua glória. Por isso que o Senhor possa nos tomar, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo. O Senhor é quem tem o domínio sobre as nossas vidas. Por isso que o Senhor possa nos encher, Deus. Que o Senhor possa fazer de nós um lugar de prazer da Tua habitação. Com bom e com agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Quanto mais quando a comunhão dos justos está falando sobre pessoas que amam o Senhor de todo o coração e permitem que o Espírito Santo os encha. Como é bom estar rodeado de pessoas que nós amamos. Talvez algumas pessoas possam se perguntar, mas não tem ninguém do meu lado. Se você colocar a mão no seu coração, você pode sentir o Senhor está do seu lado. E isso é a resposta de uma igreja viva. Uma igreja viva é aquela que clama pelos seus. E nós pedimos, Pai, por favor, que seja retirado do nosso meio todo e qualquer espírito de solidão, de desespero, de tristeza. E que um óleo fresco, assim como esse que eu estou sentindo nesse lugar, possa entrar nessas casas e nessas famílias em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tomara que o som tá bom para você aí. Tem alguém ao vivo? Tem pelo menos 2 pessoas aí? Tem 2? Amém, que bom. Que bom, tem mais de 2 pessoas ao vivo. Então espero que esteja tudo em ordem aí. Eu quero dividir uma meditação, uma ministração. Um pouco do meu coração. Tudo que acabar com um a gente divide. Amém, nós estamos falando sobre ação, sobre atitude. E o nome dessa ministração é sobre você tomar uma atitude, mas essa atitude, essa ação é para blindar a tua casa contra um vírus. Você precisa blindar a tua casa contra esse vírus. Se você pode, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. Deuteronômio 11, 1. Amém, tem muitas palmas nos rodeando. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. Amém. Deuteronômio 11, 1. Diz o seguinte: amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Olha o que esse texto fala: ame ao Senhor e obedeça sempre. Essa questão de obediência que a palavra do Senhor está entregando para a gente, não é uma obediência para um dia, não é uma obediência para uma quarentena, não é uma obediência para 2 quarentenas, não é uma obediência para 3 quarentenas. Essa não é uma obediência para quando você estiver bem, mas não para quando você estiver mal. Essa não é uma obediência para quando você estiver mal, mas não para quando você estiver bem. Esse texto fala: obedeçam sempre aos preceitos, aos decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Pois bem, eu quero falar hoje sobre a gente blindar o nosso coração contra um vírus. E diferente do que a primeira coisa que veio sobre o seu coração, eu quero falar que o vírus que a gente precisa ser blindado hoje é um vírus que existe dentro do ser humano: o poder da adaptação. O poder da gente se adaptar a um momento. Eu não sei quanto a você, talvez alguém aqui já tenha vivido isso. Em você, de repente, o chuveiro da sua casa pingar uma gota gelada. Já aconteceu isso na sua casa, Adu? E ele incomoda demais no primeiro dia. Uma gota gelada no primeiro dia é terrível. No segundo dia é ruim. Na primeira semana nem é legal. Mas passou uns 15 dias e a gente nem lembra que aquela gota gelada está no meio da nossa água quente. A gente tem um poder como ser humano de se adaptar, e isso pode ser bom ou ruim. Tem gente que fala assim: eu sou igual a água. Aonde você me coloca eu vou ter adaptação, mas isso pode ser um problema. Eu posso falar uma coisa com clareza, e se isso for uma mentira, você saia da live. As pessoas estão se adaptando. As pessoas estão se adaptando a ficar em casa. As pessoas estão se adaptando
a assistir o culto de casa. As pessoas estão se adaptando a não estar na igreja de domingo. As pessoas estão se adaptando a não ter célula ou ter só uma célula pelo Zoom. As pessoas estão se adaptando e isso é um perigo. Eu acordei de manhã e eu estava com uma outra palavra pronta, que acredito que eu prego semana que vem, que é quando o povo saiu do Egito, e no meio da saída deles do Egito, eles fazem uma festa. E eu ia falar sobre essa festa. Estava tudo pronto para isso. Mas eu acordei de manhã e quando eu abri o olho, a primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim foi: o que aconteceu com Raabe? Raabe é aquela prostituta, você conhece bem, quando Josué envia os espias para olhar a terra, e aquela mulher abre a porta da casa dela, e ela permite com que aqueles homens entrassem. E o Senhor me fez algumas perguntas sobre quem você está escolhendo para entrar dentro da sua casa, como você trata o que tem entrado dentro da sua casa. E Deus me disse: a única coisa que você não tem controle quando você permite que algo entre na tua casa é o tamanho da consequência. Eu vou te falar de novo. Você tem a permissão de fazer com que coisas entrem dentro da sua casa, mas isso não quer dizer que você tenha noção do tamanho da consequência que isso pode trazer. Aquela mulher, ela sabia que ela podia ser abençoada, mas ela não sabia o quanto ela poderia ser abençoada. Ela nunca imaginou que toda a família dela fosse abençoada como foi, protegida como foi, sarada como foi, curada como foi. Ela nunca imaginou que dentro de Raabe viria a genealogia de Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo quando a gente permite que coisas entrem na sua casa? Qual que é o tipo de jornal que tem entrado na sua casa? Qual que é o tipo de informação que tem entrado na sua casa? Tome muito cuidado, existe um problema que é um vírus, e esse vírus é adaptação. Nós, infelizmente, a gente vem se adaptando com muita facilidade ao que era ruim e péssimo, está se tornando normal e comum. Era ruim e péssimo e está virando normal e comum. E eu ouso dizer, assim como aquele pingo de água gelada, daqui a alguns dias talvez ele se torne imperceptível para alguns. Se você não estiver queimando na sua casa óleo fresco, estar em casa vai se tornar normal. Se você estiver queimando óleo fresco, estar na sua casa vai te deixar apavorado por estar dentro da tua casa. E a pergunta que a gente precisa fazer é: onde a gente está? Aonde a gente vai chegar? E qual o percurso que a gente precisa correr? Para os coaches de plantão, a gente fala estado atual, estado desejado. Qual que é o estado atual? Seu agora, da igreja. Qual é o estado desejado? E qual o percurso a gente vai ter que correr para a gente vivenciar o que a gente diz que a gente quer vivenciar? Eu entrei num conflito pessoal esses dias, porque ora eu me alegrei, ora eu chorava, e eu me perguntei: Senhor, me fala a verdade, é para chorar ou é para se alegrar? Você teve essa pergunta nesses dias? Senhor, já me fala que é para chorar e para rir, e o Espírito Santo me diz: é tudo isso, chora e ri. Isso é igreja. Igreja chora pelos perdidos, a igreja ri pelos que vêm. A igreja se contenta com as coisas que estão acontecendo, ela não aceita as coisas que acontecem que não era para acontecer. A gente tem que chorar, a gente tem que rir, a gente tem que clamar, e ao mesmo tempo a gente tem que agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Será que você tem agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito na tua vida? Ou será que você está se acomodando com a má situação? Você precisa agradecer a Deus pela situação que você está, mas ao mesmo tempo falar: Senhor, eu agradeço porque sua mão tem permitido, mas não é nessa situação que eu quero viver. Vá comigo lá no versículo, no Deuteronômio 11, nós vamos ler do 2 até o 8. Deuteronômio 11, do 2 até o 8, diz o seguinte: lembrem-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa e seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo que ele fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. Então ele está dizendo o seguinte: vocês já viram. Vocês viram o que Deus pode fazer, e verdade ou não, a igreja de Cristo sabe o que Deus pode fazer. Ela é poderosa. A igreja de Cristo, ela sabe o que ela pode fazer, ela pode ser poderosa.
A igreja de Cristo, ela pode resolver conflitos nacionais e mundiais. A igreja de Cristo tem o poder de transformar uma nação destruída numa nação forte. A igreja de Cristo tem esse poder, nós sabemos disso. Se você experimenta viver com Deus, você sabe do que eu estou falando. O texto continua e diz o seguinte: o que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as águas do mar vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a esse lugar. E o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel, e os engoliu com as suas famílias, suas tendas, e tudo que lhes pertencia. Vocês sabem o que acontece com quem não ama a Deus de verdade e vem contra uma liderança do corpo de Cristo. E o texto continua: vocês mesmos viram com os próprios olhos estas coisas grandiosas que o Senhor fez. Eu quero que você se lembre aí, qual foi a última grande coisa gloriosa que você viu Deus fazer na sua vida? Na minha cabeça eu tenho milhares, mas eu me lembro da última. Qual foi a última grandiosa coisa que você viu Deus fazer na sua vida? Porque o texto fala o seguinte: obedeçam, portanto, a lei que hoje lhes estou dando. Você quer uma senha para entrar na terra prometida? O que é terra prometida senão um local de realização de sonhos? Você quer uma senha para receber essa palavra? Para você entrar com a sua casa, com a sua família ileso? Você quer uma senha para você exterminar esse vírus de dentro da sua casa? A senha é essa daqui: obedeçam, portanto, a toda a lei que estou lhe dando, para que tenham força para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Olha o que o texto está falando. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando. Mas, Andrigo, eu vou obedecer por obedecer? Não. Você vai obedecer para que você tenha força para invadir o local onde Deus vai te colocar. Nós precisamos da lei do Senhor para entrar no novo tempo que Deus vai nos colocar. Nenhuma igreja vai conseguir resistir a esse novo tempo sem viver essa lei do Senhor de verdade. Nenhuma igreja verdadeira, Andrigo, mas elas viveram até hoje, não vão viver mais. Essas igrejas não vão ter mais força, porque a vida financeira dessas igrejas está indo água abaixo, porque eles se fortaleceram em carros e cavalos e não na palavra do Senhor. Quem confiava na força de um membro poderoso, de uma pessoa rica e influente, talvez essa pessoa rica não é mais rica. Talvez essa pessoa influente não é mais influente. Ela foi há um mês atrás e ela não é mais. Existem novos decretos e não são sobre as nossas igrejas, são sobre as igrejas da face da terra. Existe um novo decreto, e esse novo decreto é o mesmo decreto de antigamente: obedeçam. Vivam isso intensamente, queimem por isso, fervam por isso, e aqueles que fizerem isso terão forças para invadir e conquistar a terra onde estão indo. A pergunta é: aonde as igrejas estavam indo? Estado atual e estado desejado. Nós não paramos como igreja nos últimos anos para perguntar quem nós somos. Tenta aqui lembrar igrejas que pararam para falar: não, vamos fazer uma análise de quem nós somos. Pouquíssimas. Ei, sabe como eram as análises das igrejas nos últimos tempos? Eram: quantas pessoas nós temos? Vamos fazer uma análise para ganhar gente. Esse texto não está falando que é para vocês invadirem para ganhar pessoas. Esse texto está falando: obedeçam, cumpram a lei para que vocês tenham forças para invadir uma terra. É muito mais do que uma pessoa vindo para a igreja. É a igreja ter força sendo igreja. Isso é muito poderoso. Você quer essa senha? Obedeça a palavra do Senhor. Viva as coisas do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Não seja mentiroso, não seja desonesto. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, cuide da casa do Senhor. Seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas, seja fiel com a sua liderança, ame ao Senhor com toda a tua força. A senha é: obedeçam, portanto, toda a lei. O texto não fala obedeça parte da lei. O texto fala obedeça toda a lei. Assim como o texto fala obedeça toda a lei, lá em Deuteronômio 11:1 diz:
Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre. Eu obedeço sempre a toda a lei. Não é às vezes parte dela, e nem sempre parte dela, mas é sempre toda ela. Existe uma força para aqueles que entenderem. Existe uma senha aqui para as igrejas sobreviverem nos próximos anos. Existe uma senha poderosa para a gente passar por cima de tudo isso. E essa senha é: obedeçam. Andrigo, que bom, eu vou falar para o meu pastor obedecer. Ô cabeça, você igreja, esse obedeçam é nós, é a gente que obedece. Teve gente que amou mais o Corinthians do que o Senhor, e agora nem time de futebol para torcer tem. Obrigado, Senhor, pela paralisação, assim minha Ponte Preta não cai. Já não basta perder o derby de virada, estava quase caindo para a segunda divisão. Meu irmão, o que é futebol agora? O que é basquete? A gente nunca dependeu deles, mas na nossa cabeça, o Neymar era mais influente do que um grande apóstolo. Andrigo, isso é uma mentira, então vê quantos seguidores tem. Andrigo, seguidores não dizem nada, dizem sim. Andrigo, por que diz? Porque uma pessoa que tem muito seguidor, infelizmente ou felizmente, ela é muito fluente. E se nós da Igreja de Cristo não temos nenhum seguidor, não é só porque as pessoas não querem ouvir, mas é porque também a gente não causa influência nenhuma. Desculpa, chegou o tempo da igreja ser muito influente nesses dias. Chegou o tempo da igreja entrar em lugares que nós nunca entramos. Obedeça sempre a todos os mandamentos, para que a gente ganhe força para entrar na terra prometida. É por isso que a gente continua vendo tantas pessoas perdidas. Não é porque elas não amaram, é porque na hora da tribulação elas desfaleceram, elas perderam a força. Ei, você que está perdendo a força aí na sua casa, aí na sua família, retome as forças no Senhor. Andrigo, mas eu caí, peça perdão. A igreja é tão viva e ela é tão maravilhosa que o corpo de Cristo nunca mais poderá chicotear aqueles que erraram. Porque a gente descobriu uma coisa: depois dessa quarentena, teve tanta gente que errou, que se a igreja não for misericordiosa, ninguém mais volta. Imagina se Deus falasse o seguinte: só aqueles que não pecaram na quarentena entram na igreja. Aqueles que pecaram não entram, vai estar vazio e eu desligo o microfone e vou embora. Porque eu não pequei ontem, eu pequei hoje. É por isso que aqui antes do louvor eu falo: Senhor, perdoa os nossos pecados, os conhecidos e até aqueles que a gente não lembra. Deuteronômio 11:14 diz: então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pastos nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Andrigo, por que esse texto? Porque literalmente o povo de Israel necessitava de um rio em específico para que ele fosse suprido na sua agricultura. E o Senhor está dizendo o seguinte: não tenham medo, quem vai suprir vocês sou eu a partir de agora, e essas chuvas vêm de cima e não é mais a água que você depende da terra. O Senhor está falando: no tempo certo eu vou liberar essa água sobre vocês, vinho novo e azeite. Por que vinho novo? Porque vinho estraga. Andrigo, vinho não estraga. Escute isso: nada contra cair para trás, nada contra nenhum tipo dessa unção, mas não serve mais para esse tempo. Serviu muito lá atrás, mas para esse tempo talvez isso se torne mais um problema do que uma solução. André, quer dizer que o vinho se estragou? Quer dizer que essa geração precisa de um outro tipo de mover. Vinho novo e azeite. O Senhor vai liberar essa unção de alegria sobre nós. O Senhor vai liberar unção sobre o povo. Eu acredito que esse é o tempo em que jovens voltam a querer ser pastores. Andrigo, por quê? Porque os pastores de verdade vão ser as pessoas mais influentes da face da terra. Por quê? Porque no meio do caos nós precisamos ouvir uma voz de verdade. No devido tempo, o Senhor vai liberar provisão sobre mim e sobre você. E a pergunta é:
se no devido tempo o Senhor vai enviar, quanto tempo você aguenta esperar? Entenda algo. Um dia, as pessoas conseguiram viver sem fogo, sabia? Não é fogo do Espírito, não, é fogo mesmo. Talvez você não saiba, mas um dia pessoas viveram sem micro-ondas em casa. Tem quem vive sem fogão, mas não vive sem micro-ondas. Um dia, eu sei que é catastrófico que você vai ouvir. Geração que não viu DOS começando. Depois Windows 3.11, 95, 97, 97 Plus, fiz todos esses. Um dia, nós vivemos sem internet. Sem fogo ou sem internet, o que é pior? O maior problema é o poder de adaptação. E a pergunta é, será que você conseguiria se adaptar a viver sem internet? Misericórdia, Andrigo. E por que a gente acha que consegue viver sem Deus? Uau. De verdade, nós somos ou não somos adaptáveis? Nós somos, mas em várias áreas nós não podemos. Nós somos, mas nós não podemos. Deuteronômio 11, 16, 17 diz: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante a eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e fechará o céu, para que não chova e para que a terra nada produza. Assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Cuidado. Isso daqui é um perigo. Cuidado. Cuidado. Cuidado para você não ser enganado. Cuidado com falsas notícias. Cuidado com quem entra na sua casa. Você escolhe bênção ou maldição. Cuidado. Cuidado como você tem vivido sua vida nesses dias. Eu até coloquei aqui, ó, danger, perigo. Muito perigo, porque preste atenção, ouça isso. Ouça muito isso. Olha o que esse texto fala. Deuteronômio 11, do 18 ao 22. Gravem essas minhas palavras no coração. Por que você acha? Queria parar tudo e falar, grava isso no coração. Grava isso no coração e grava isso na sua mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam na testa. Olha que cabuloso. Faz tatuagem no seu corpo inteiro, amarra, põe na testa, põe no braço, põe no coração, põe na mente. Ele está falando, para tudo, ouve isso. Ensina seus filhos, conversando a respeito deles. Conversando a respeito delas, hoje 10 palavras. Quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho. Quando se deitarem e quando se levantarem. Olha que cabuloso. Essa geração, ela tem que nascer debaixo dessa palavra. E isso não pode pular de maneira nenhuma. Essa geração que está vindo, Andrigo, mas Senhor volta na próxima geração, eu não sei. Mas essa geração que está vindo já tem que nascer debaixo dessas palavras. Escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou, que daria aos seus antepassados os seus dias, e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais os céus estão em cima da tua terra. Olha essa palavra agora. Se vocês obedecerem cuidadosamente a todo mandamento que eu estou dando para vocês cumprirem, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele. O texto está falando o seguinte: para tudo, amarra no coração, coloca na mente, coloca na sua testa, coloca no seu corpo, coloca nos umbrais, informa os seus filhos, informa as próximas gerações. Se vocês amarem o Senhor de todo o seu coração, se vocês cumprirem com os preceitos dEle, olha o que fala Deuteronômio 11, 23 até 25. Então o Senhor, ou seja, se vocês fizerem, então tem uma condição. O Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Ou seja, existe uma mudança de governo para aqueles que amam ao Senhor. O Senhor está dizendo aqui,
Poderosos que eram poderosos deixarão de ser poderosos se os filhos de Deus assumirem as suas responsabilidades. Eu não sei quanto a você, mas essa palavra queima para mim. Se eu ensinar minha filha, se eu ensinar os meus filhos, se eu ensinar minha casa, se eu colocar no meu coração, se eu colocar na minha mente, se eu escrever nos umbrais, se eu, onde eu tiver, eu amar o Senhor de todo o meu coração, o Senhor vai mudar o governo e o governo dos justos vai se estabelecer. Eu não sei quanto a você, mas talvez você está desesperado na sua casa, porque bateu uma má notícia. Não desespere. Se desespere por um motivo, não é porque você foi mandado embora, ou pode ser. Se desespere por um motivo, e não é pelo motivo de talvez faltar dinheiro. Se desespere se você não ama o Senhor de todo o seu coração. Se desespere se você não está ensinando os teus filhos e as próximas gerações. Se desespere porque aqueles que ensinarem, então o Senhor expulsará essas nações da presença de vocês. Então, se vocês não ensinarem, o Senhor não expulsará essas nações, e você vai continuar sendo governado. Andrigo, eu estou desesperado, meu amigo. Meu amigo, eu não estou desesperado. Eu estou queimando, cara. Eu estou queimando por Jesus, eu estou desesperado por mais dele. Eu estou desesperado para que a próxima geração saiba. Hoje eu estava conversando com um amigo meu de infância. Um cara muito inteligente, muito estudado. E ele falou: Andrigo, qual você acha que é o próximo governo dessa terra? Ele falou: China ou Estados Unidos? Eu respondi amavelmente para ele e falei: Léo, para mim tanto faz quem é o governo dessa terra. Eu não sou governado por nenhum governo dessa terra. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem é a minha descendência, eu sei de que terra eu pertenço. Não é nenhum chinês que manda em mim, não é nenhum americano que manda em mim, não é nenhum brasileiro quem manda em mim. Quem manda em mim é o meu Deus e o meu Pai. Aqueles que amam o Senhor, vem governos sendo trocados. Meu irmão, essa palavra é poderosa para quem quer queimar para ele. Se você não quer queimar, essa palavra é horrível. Mas se você quer queimar por ele, essa palavra está falando: Deus vai te abençoar. Existe um vírus que tem que sair da sua casa. Esse vírus é o vírus de se acomodar com a situação. Não se acomode, queime. Não se acomode, queime na sua casa. Queime na sua casa, queime na sua casa, não se acomode. Se vocês obedecerem cuidadosamente aos mandamentos, amando o Senhor, o seu Deus, andando nos seus caminhos e se apegando a Ele, então o Senhor expulsará as nações da presença de vocês. Olha Deuteronômio 11, 26 a 28. E eu estou acabando mesmo. Prestem atenção. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês bênção e maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou lhes dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguirem deuses desconhecidos. Sabe que são deuses desconhecidos nesse tempo? Não são só os deuses que as pessoas nos apresentam. São deuses que estão sendo levantados nessa última década, que nunca existiram antes. Você sabia? Ouça isso que Deus está me dizendo. Existem deuses que são específicos dessa década, que a igreja precisa vencer. Existem deuses, ouça isso em nome de Jesus, existem deuses e altares de idolatria que foram erguidos dentro das igrejas e não eram para deuses, mas eram para homens. Nós precisamos vencer a tudo isso e amar o Senhor verdadeiramente acima de todas as coisas. Escolha aí, bênção ou maldição. Você quer ficar com esse vírus aí dentro da sua casa, você quer mandar embora? Olha o que Deuteronômio 11, 31 diz: vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo ali, ou seja, ame o Senhor, ame o Senhor, ame o Senhor, cumpra as coisas do Senhor, Ele vai te dar força para você entrar na terra. E quando eu entrar na terra, tenham cuidado e obedeçam aos decretos. Você obedece antes, durante e depois. Estado atual, estado desejado e o caminho. Obedece antes, durante, depois. Antes, durante, depois. Andrigo, mas antes eu não consegui obedecer. Durante e depois. Mas entra nessa terra obedecendo. Em nome de Jesus, tomara que essa palavra faça sentido. Obedeça antes, obedeça durante, obedeça depois. Ou seja,
Nunca pare de buscar Deus. Mateus 11:12, um dos textos que eu mais usei na minha vida, da minha vida inteira. E desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é conquistado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Sabe o que Deus me disse a respeito desse texto hoje? Você sabe o que uma doença faz geralmente em nações? Processo de seleção natural. Quem já ouviu falar? Processo de seleção natural. Os mais velhos e os mais fracos sempre morrem primeiro. É verdade ou mentira? Os mais velhos e os mais fracos morrem primeiro? Depende. Não estamos falando só de mais velho e mais fraco no físico. Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é conquistado por esforço, que se esforçam se apoderam dele. Os mais fortes são aqueles que se esforçam. Os mais fortes são aqueles que conquistam. Os mais fortes não são os mais jovens. Os mais fortes são aqueles que conquistam. Os mais fortes são aqueles que se esforçam. Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o processo de seleção natural continua. Quem que vai tomar a terra? Aquele que se esforça. Quem que vai tomar a terra? Aquele que se apodera dela. Quem vai se apoderar da terra? Os mais fortes. Quem são os mais fortes? Aqueles que obedecem ao Senhor. Andrigo, por que quem obedece? Olha a linha de exegética e hermenêutica. Quem que é o mais forte? Quem se esforça. E quem se esforça e é mais forte? São aqueles que obedecem ao Senhor. Mas se eles obedecem ao Senhor, o que acontece? O Senhor dá força para eles tomarem a terra. Em Telecom a gente chama isso de looping. Eu me esforço, eu obedeço, porque para obedecer tem que se esforçar. Não vai achando que é simples obedecer, não. Se você soltar na banguela, é mais fácil pecar do que obedecer. É muito mais fácil dar o play no Netflix às 9 da manhã e parar às 3 da manhã, do que você parar o que você está fazendo, ler um livro, orar, meditar, falar com Deus. Então, você se esforça, você obedece, você ganha força e você toma o ambiente. Você se esforça, você obedece, você ganha força e você toma o ambiente. Você se esforça, você obedece, você ganha força e você toma o ambiente. Você sabe por que talvez você está fraquinho na sua casa? Porque você esqueceu que o primeiro princípio é se esforçar e não é estar forte. Uau! Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe com a sua palavra. Porque desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é conquistado por esforço. E quem se esforça, se apodera dele. Andrigo, mas é só no reino dos céus? Sabe de nada, inocente. O reino dos céus está aqui, filho. Chegou. O reino dos céus está aqui. Nós vamos nos esforçar na camada do Espírito para tomar a terra. Em nome de Jesus, você entendeu essa palavra? Eu quero cantar novamente as canções que nós cantamos aqui. Anjos proclamam tua majestade. Prostrado aos seus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando. Poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Anjos proclamam tua majestade. Prostrado
ó se fendesse, e ó se fendesse os céus, e ó se descesse aqui, e ó se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Aqui, e ó se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Ó se vendesse os céus, e ó se descesse aqui, e ó se fizesse em mim a tua morada. Será que você pode dizer isso? E ó se vendesse os céus, ó se descesse aqui. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Nós declaramos em nome de Jesus que esse vírus de inconstância, que ele possa ir embora das nossas casas e das nossas famílias. Todo espírito de comodismo que vai embora em nome de Jesus. Nós declaramos que nós estamos possuídos pela glória do Senhor. Nós preferimos muito mais a constância. Nós preferimos amar o Senhor. Nós preferimos cumprir os seus preceitos, porque nós queremos muito mais o poder do Senhor para tomar ambientes. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Aleluia! Amém, amém. Eu quero te pedir em nome de Jesus, não se esqueça da fidelidade com Deus. Tá lá? Dá para sair? Esqueceu? Jesus Cristo, põe na conta do Jonathan Saturino. Não esqueça, dá tempo, não dá? Dá rápido? Dá? A gente vai colocar no comentário aí. Tem uma foto fácil? A gente põe na tela assim se precisar. Não tem problema. Olha, eu vou te pedir, por favor, seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas. Continue amando ao Senhor. Não deixe esse devorador entrar na sua casa. Quem ama ao Senhor confia. Dá para fazer um milagre, Tata? Deu? Coisa boa, coisa boa. Tem que pôr no Instagram também, né? Vamos fazer o mesmo no Instagram. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Ficou bom? Sério? A Rafa todo mundo já conhece. O que vocês acham? Que ela achou que ficou bom ou não? Minha amiga já me mandou mensagem já, falou que não ficou bom. Mandou mensagem na minha mente aqui. Ei, que Deus te abençoe. Seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta. Ei, deixa eu te falar outra coisa. Na sede, nós estamos nos reunindo todos os dias às 7 horas para orar. Às 7h30 tem uma live. Nós não podemos nos reunir com muitas pessoas, mas o templo, ele está aberto todos os dias no horário normal. Você pode ir para lá para orar das 9 até as 7 da noite. Das 9 da manhã às 7 da noite, você pode entrar no centro de oração. Andrigo, mas como que eu faço para orar no centro de oração? Você vai tirar seu sapato como você sempre fez. Você vai poder orar lá, a porta vai estar aberta, o ar-condicionado vai estar ligado, vai ter um som ambiente, tem álcool gel na igreja, a igreja está limpinha. Rodrigo, mas eu quero orar na base de Valinhos. Nós estamos aqui todos os domingos às 4 horas orando. Aos sábados o pessoal está chegando que horas?
Às 5 horas aos sábados o templo já está aberto. Às 4 horas no domingo o templo já está aberto. Andrique, vocês começaram a fazer isso por causa de tudo que está acontecendo? Não, meu irmão. A gente já ora faz mais de ano de domingo já. Graças a Deus, já faz um bom tempo que a gente tem orado de domingo aqui. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família. Tenha uma semana excepcional em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, é nóis.